Olá, pessoal! Então, esse vídeo tem o objetivo de revisar o conteúdo do EducaPE da semana passada, que vai falar sobre gênero oral, nesse caso, o debate regrado. Vamos para a caixinha de texto, onde explica mais um pouco sobre isso. Nós vamos encontrar que o debate regrado é um gênero oral produzido pela interação dos falantes e tem como principal objetivo ampliar o conhecimento sobre um tema, podendo muitas vezes levar a um consenso e à tomada de uma decisão. Os debates podem conter opiniões complementares ou divergentes. Quando o tema é polêmico, predominam divergências. Quando a ideia é aprofundar a discussão, prevalecem ideias complementares. Nos dois casos, os debatedores devem respeitar o turno conversacional dos demais convidados e permitir que todos expressem seu ponto de vista. Então, vejamos, pessoal, aqui nós temos um debate, né? Ele foi transcrito, porque, na verdade, ele acontece numa gravação que eu mandei para vocês, né? Como o próprio livro falou, como o professor explica, né? O debate é um gênero oral. Então, ele acontece na oralidade. Mas isso não quer dizer que a gente não encontre um debate escrito, porque ele pode ser transcrito por outra pessoa. Por uma pessoa, na verdade, não é? Então, vocês têm aí a primeira questão referente ao vídeo. Então, vocês têm que assistir ao vídeo ou ler esse debate, né, a transcrição desse debate que está aí na atividade e responder essas questões. Na primeira questão tem assim: releia as duas falas iniciais da mediadora. Vocês lembram que o mediador, né, aquele que media, ele organiza o debate, a conversa, né? É dele que surgem as perguntas, ele quem contrapõe um argumento, ele que, por exemplo, reúne perguntas, reúne opiniões, ideias de pessoas que querem participar do debate. Ele que organiza isso tudo. Então, cabe a ele a organização e a autorização, vamos dizer assim, de cada fala de cada participante. Então, vejam ali a linha 1 e a 12, e a pergunta é qual é a função delas. Vejamos. Na linha 1, vocês têm assim: olá, boa tarde, né? A mediadora começa, Andressa Boni. Olá, boa tarde. Eles nasceram entre o fim do século passado e o começo do século XXI. E na linha 12, deixa eu procurar aqui, vocês têm assim: obrigada, Jacques Gustavo, pela presença aqui com a gente. Então, na pergunta, qual é a função dessas linhas aqui? Então, nesse caso, dessas linhas, a função seria de apresentar o tema, não só a apresentação do tema, mas também o agradecimento aos participantes do debate. Na segunda questão, o tema do debate é chamada Geração Y ou Millennials. Letra A. Quem compõe essa geração? Então, vocês iriam procurar no texto, né, quem compõe essa geração, como eles falam aqui no debate. Vocês assistem ao vídeo, depois voltam à atividade e vão encontrar que as pessoas que compõem essa geração são jovens nascidos no final do século XX e no começo do século XXI. Na letra B, a pergunta é o seguinte: segundo os debatedores, qual é a diferença entre o comportamento dessa geração e das gerações anteriores? Então, essa geração aceita com mais naturalidade as escolhas pessoais, enquanto a outra geração tende a problematizar, a questionar sobre os acontecimentos, sobre os argumentos. Na letra C, a pergunta é: os debatedores acreditam que o surgimento de uma geração tão diferente não foi inesperada. Quais referências históricas Gustavo Pessoa cita para justificar essa ideia? Então, o debatedor cita as mulheres e os direitos ao longo do século XXI.
ao longo do século XX, na verdade, os direitos que essas mulheres adquiriram. Vocês sabem, na verdade, que as mulheres, logo no início dos séculos, né, eu acho que século XVIII, século XIX, as mulheres não tinham muito poder, não tinham voz ativa na sociedade. E só depois, lá em meados do século XX, a mulher ganhou uma voz ativa, começou a participar da política, ganhou o direito do voto, o direito de trabalhar fora de casa, não é? Salários iguais ou bem equiparados aos salários masculinos. Então, isso mudou bastante e o debatedor pega justamente essa questão para colocar no debate, né? Na verdade, é um argumento que ele utiliza, um argumento histórico, né? Baseado na verdade, algo que pode ser comprovado. Na letra C, vamos lá. Na letra D, na verdade. O que os debatedores preveem para as gerações seguintes? Então, a ampliação mais respeitosa dessa classe, né? É justamente isso. O debatedor prevê que isso ainda não acabou, né? Ainda não estacionou aqui. Ele pretende dizer, né, a ideia dele ele acha que isso ainda vai se ampliar, né? Que as pessoas vão continuar questionando ainda mais, que vão continuar sem aceitar coisas prontas, respostas prontas, e que, ao nosso ver, né, que ao questionar ainda mais, ao buscar respostas para indagações, que nós tenhamos algumas respostas que nunca foram respondidas até hoje, né? Que nós tenhamos muitas curiosidades a justificar algumas coisas que acontecem. Nós não temos a terceira questão, então vocês pulariam para a questão número 4, né? Deixa eu tirar aqui isso. Na questão número 4, diz assim: reflita sobre as inferências da mediadora. Letra A. Na linha 36 a 39, como percebemos que ela está preparada para a discussão? Então, vocês voltem ao texto. Eu vou voltar aqui. 36 a 39, vamos olhar. A linha 36, ela diz: agora a pesquisa que foi feita pelo Centro de Inteligência Padrão, né? Para entender o comportamento desses jovens, mostram que eles tocam aí em assuntos. Teriam aí a mente mais aberta, tocam em assuntos que antes as gerações anteriores. Então, o outro interrompe, né, a fala da mediadora e diz assim: encaravam como tabu, né? Então, essa é a fala que essa questão se refere. Então, vamos ver aqui. Como percebemos que ela está preparada para a discussão? Então, vocês acham que nesse momento a debatedora, a mediadora, na verdade, está preparada para isso? Será que ela estudou para responder essas questões? Né? Então, vamos ver. Na verdade, ela faz referência a uma pesquisa mostrando que realmente estudou o assunto. Então, é assim que a gente sabe que ela realmente está preparada para aquilo. Na verdade, ela deve ter estudado bastante para fazer essas perguntas, principalmente porque essas pessoas que são convidadas são pessoas que entendem muito sobre o assunto, né? Vamos para a letra B. Qual é o objetivo da interferência dela na linha 59? Então, vamos para a linha 59. Vamos encontrar onde ela diz assim: naturalidade. Aí vejam, ela diz, a linha 39 é somente isso. Mas, para entender isso, nós temos que ver o que o debatedor vem falando. Eu vou pegar um finalzinho da fala dele, onde ele diz assim, na linha 53. Eles veem também com bons olhos os novos formatos familiares. Ontem mesmo nós vimos uma decisão do STF que mostrou o quanto está sintonizada com essa nova visão de sociedade, o pai efetivo e o pai natural. Ou seja, isso para o milenial, que na verdade é a geração Y que ele fala, faz todo sentido, porque eles veem como absoluta, como absoluto,
E ela diz naturalidade. Então, para que ela interrompa e confirme isso, ela tem que ter muita clareza, muita certeza no que diz. Então, qual é o objetivo que ela interrompe isso? Vocês poderiam dizer, na verdade, que ela ajuda o debatedor a encontrar a palavra que ele procurava. Então, ela estava prestando atenção nas palavras dele e, mais uma vez, demonstra que ela está por dentro do assunto. Na letra C, fala das linhas 64 e 66. Qual é o objetivo das linhas 64 a 66? Vamos procurar. Na linha 64, a mediadora diz: agora, Gustavo, o que explica essa mudança de comportamento, né? É a linha 64. Porque a gente percebe, nós estamos falando aí de uma geração que tem entre 17 e 31 anos, né? Seriam essas linhas, 64 a 66. Então, ela demonstra mais uma vez, né, que sabe do que está falando quando ela fala que a geração vai dos 17, a geração Y, dos 17 aos 31 anos, né? E aí vocês diriam exatamente isso. Ela comprova mais uma vez que sabe sobre o assunto, sabe do que está falando. Na letra D, qual é a função dela no final do debate? Vamos ver, a letra D seria encerrar as falas e agradecer a participação dos convidados, quando ela fala na linha 66. Questão 5. Releia as linhas 45, 54, 60 a 63. Então, vamos lá, 45. Vamos reler a linha 45. Então a gente está diante de uma geração que eu diria está trazendo uma contribuição muito positiva para a sociedade e para o mundo. Eles têm uma visão muito mais tolerante em relação às escolhas individuais. Então, se a pessoa, por exemplo, se define como um tipo de gênero, né, essa escolha é bastante bem vista, sem maiores tipos de preconceito. É o que é diferente nas gerações anteriores, que sempre tiveram reservas, ou até mesmo exercitam formas de preconceito com relação às opções particulares. Eles veem também como muito bons olhos novos formatos familiares. Então, nesse trechinho aí, em que ela diz que alguns preconceitos, né, ela diz com outras palavras, mas ela diz justamente isso, que com essa geração Y, muitos preconceitos já não existem mais, que na verdade essas pessoas aceitam um novo modelo de família, né, quando nós não temos mais o homem, a mulher e filhos, nós temos um novo formato familiar, onde nós podemos ter duas mães, né, duas únicas mães e um filho, ou dois pais e um único filho, ou nós temos a mãe solteira com o filho, que mora na casa da mãe, né, quer dizer, a mãe, a avó, o avô e o filho. Então, tudo isso aí nós podemos chamar de novos modelos de famílias, né, e tudo isso aí é aceito pela geração Y, quando pela geração X, isso seria visto de maus olhos, e ainda hoje né, pessoas mais velhas não aceitam totalmente esse tipo de família. Então, vamos ver quais são as marcas de formulação podem ser observadas. Então, vocês diriam que ela solicita a palavra do outro debatedor, né? Na verdade, ela diz assim, ela usa hesitações, como, por exemplo, que indica pausa, o alongamento de vogais, quando, por exemplo, é usado na fala, e a pessoa que transcreve com muita objetividade, quando ele repete as palavras ou quando ele repete as vogais de cada palavra. É aí que dá para a gente perceber, né, as falas, vamos dizer assim, a marca da oralidade nesse texto. Levante uma hipótese. Quais seriam as razões para a presença dessas marcas de formulação? Quais seriam as razões? Você acha que é comum em um texto escrito nós termos esse tipo de termos, esses tipos de expressões? É claro que não, né? Nós só temos nesse texto essas marcas de expressões porque isso faz parte de um texto oral e esse texto é transcrito. Então, ele tem que haver essa marca de oralidade, mesmo sendo na escrita. É isso que vocês respondem.
E na letra C, a presença dessas marcas revela um debatedor despreparado? Justifique sua resposta. Você acha que essas marcas, essas pausas, essas vogais repetidas, essas palavras que dão a entender que esse debatedor está despreparado ou não? É uma resposta pessoal e você vê qual seria a melhor resposta para isso, tá bom? Vamos para a letra D. Os debatedores empregam linguagem formal ou informal? Em sua opinião, esse nível de linguagem é o mais adequado para essa situação de comunicação? Justifique sua resposta. Então, nessa ocasião, lembrando que nós estamos no jornal, né? Esse jornal estava sendo transmitido para todo mundo, com profissionais da área. Vocês acham que essa linguagem utilizada é uma linguagem formal ou informal? E por que eles utilizaram esse tipo de linguagem? E vamos para a questão número 6, onde diz assim: observe agora a troca de turnos conversacionais no texto que estende as linhas 87 a 97. Vamos procurar as linhas 87 a 97. Vamos lá. Onde ele diz assim: por falar nesse, eles estavam latentes e exatamente, né? Aí Jacques May e diz assim: de repente, parece que é de repente, repentinamente, isso tudo se torna natural. Mas então o outro debatedor interrompe, mas não é. E aí o outro volta a falar. Mas esses movimentos estavam latentes. E aí a mediadora se pronuncia: eles vêm vindo. Novamente, o outro debatedor fala e as pessoas começam a incorporar isso e a aceitar não só de uma maneira natural, mas, de novo, uma escolha individual que tem que ser respeitada. E o respeito é muito importante. Então, outro debatedor fala, né, que é Gustavo Pessoa, e diz assim: e, finalmente, Jacques, você inverte a equação. E Jacques fala: exato. Então, vejam que eles têm uma conversa, né? Um interrompe o outro, um completa o outro, né? Porque justamente é um debate. Então, vamos ver. Letra A fala, e por falar nesse, né? Vejam que está entre aspas, sugere que a debatedora continuaria tratando do mesmo tema ou introduziria um novo. Vocês acham que essa expressão retoma o mesmo tema ou ela fala sobre um tema novo? Vejam qual é a melhor resposta para isso, porque é uma resposta pessoal. Letra B. A fala, eles estavam latentes, né, que está entre aspas também. Interrompe a fala iniciada pela mediadora. Ela lida mal com isso? Justifique sua resposta. Você acha que ela aceita essa interrupção numa boa? Ou você acha que ela não gosta dessa interrupção e começa a falar para que isso seja esquecido? Veja, você vai ter que voltar esse trechinho e analisar bem essas questões.